Aqui no terreiro, pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui no terreiro, pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. No Jacutá de Preto Velho há uma festa de aô. No Jacutá de Preto Velho há uma festa de aô. Tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá, Mucama de Oxóssi caçador. Roda viva nanã, manamburocô, Mucama de Oxóssi caçador. Roda viva nanã, nanamburocô. Guiô, 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 guiô. No terreiro de Preto Velho, iaiá, ora vamos saravá. Xangô, no terreiro de Preto Velho, iaiá, ora vamos saravá. Xangô, Xinguinha já fazia as músicas com introdução e tudo, né? Eu gosto de fazer o samba do cotidiano, né? Dos desmantelos, dos desmazelos, aqueles embolados. E o meu pai é do samba também, era do samba também, de lá da Portela. Meu pai era um monarco. Então, desde pequeno, lá no quintal lá de casa, quando tinha um batizado, chegava uma criança e tudo, aí o pessoal para comemorar, e o samba rolava 3, 4 dias lá. E aquilo, impossível de não gostar, né, do samba, né? Tem até uma obra muito grande aí que diz que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Eu, para não virar um mau sujeito, estou no samba até hoje. Eu comecei bem novinho, com uns 12 anos eu já saía num bloco chamado Zebra da Vila, lá em Vaz Lobo. Sou daquela região ali de Madureira e Oswaldo Cruz, né? Eu sou parecido com o Marquinhos também nesse aspecto, né? E preservo muito, procuro sempre tocando música instrumental, tocar Pixinguinha, tocar Jacó, tocar Radamés, tocar Valdir Azevedo, porque por mais coisas que aconteçam, esse referencial que ajuda que a gente, porque isso é uma linguagem, aí depende se a gente não lidar com isso, não colocar isso para que as pessoas mais novas conheçam, elas vão se influenciar por outras linguagens. Uma das características principais do samba, né, é exatamente ele tratar de todos os assuntos. Quando a gente ouve o samba hoje, parece que só existe um assunto. As pessoas só falam de amor, de relacionamentos e tal, porque descobriram que isso é um link para vender trabalho, para vender música, entendeu? O pessoal não tem... O cara não briga com a família, ele não briga em casa, ele não briga com o vizinho, não vai no açougue, não vai na padaria, não pega ônibus, entendeu? A linha de samba, por exemplo, que o Marquinhos fez e consagrou com o trio Calafrio, que juntamente com o Luiz Grande, com o Barbeirinho, exatamente isso. Ela fala dos problemas das pessoas no dia a dia, do cotidiano das pessoas. E esse cotidiano tem amor também, mas tem um monte de outras coisas, né? E essas outras coisas ficam todas abandonadas. Se você liga o rádio hoje, está tudo certo, não tem uma brincadeira, não tem uma... Entendeu? Eu só ouço falar, você sabe que é caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E geralmente quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu para tirar essa chifra, se vivo na vala pescando mussum? Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida, consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria e desce iguaria, até posso provar, você sabe que é caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Eu sou aquele que o tempo não mudou. Embora outros sou o mesmo, sou um mero sucessor. A minha estirpe sempre esteve ao seu dispor. Me dê ouvidos que eu lhe digo quem eu sou. Sou Erivelto, eu sou Caíme, eu sou o Senhor. Eu sou Valente, eu sou Batista, eu sou Noé, eu sou o Heitor.
A Escola de Música MC significa MC, Associação do Movimento de Compositores da Baixada Fluminense. E ele é um projeto social que trabalha com o resgate da cultura popular brasileira, trabalha com o resgate de ritmos que são pouco falados hoje em dia, tipo samba, o chorinho, o jongo, o maracatu, frevo. E a gente vai trabalhando isso com as crianças da região e eles vão conhecendo arte, eles têm pouco acesso a esse tipo de coisa e assim vai transformando um pouquinho. Não é só formação musical, a gente fala sobre coisas, temas da sociedade, violência contra a mulher, homofobia, intolerância religiosa. Aí é uma troca dessas com as crianças, é o espaço que eles vêm para se divertir e também aprender música e aprender cultura um pouquinho. Cheguei muito nova aqui na MC, né? Cheguei aqui com 14 para 15 anos e eu comecei a estudar samba, né? A gente tinha que pesquisar sobre compositores. A gente fala muito sobre o compositor aqui, né? Que é uma coisa que a gente é muito desvalorizada e aqui é uma das coisas que a gente valoriza bastante, é o compositor. Então a gente começou a pesquisar, ouvia muito samba, estudava muito sobre samba, sobre compositores. Eu me apaixonei muito rapidamente, muito fortemente por isso, pelo samba, pelos compositores, aqueles senhores que eu achava incrível, aquelas técnicas e tal. E aí, passando um tempo depois, foi o Mestre Monarco aqui no quintal. É uma coisa sem palavras, porque é uma inspiração pra gente, né? É um ídolo ali, que você fica olhando, que você fica pesquisando. E se torna, para mim, foi assim, né? Por exemplo, como eu tive a relação com o pai do Marquinho, que eu conheci muito novo, ele já era o monarca da Portela, ele também se integrou demais ao Jacarezinho, fez sambas maravilhosos para o Jacarezinho. E, ao mesmo tempo, o convívio com o monarca, por exemplo, me ensinou a como tratar direito as pessoas de uma maneira em geral. Mas os criadores mais antigos, de uma maneira muito especial, porque aí ele me levou para conhecer Manassés. Eu fiz parte da velha guarda da Portela como músico, antes do Guaraci. Mas isso tudo eu aprendi, quer dizer, eu tinha uma boa educação em casa, mas nesse momento o monarca foi muito importante, que ele, entendeu como é que fala? Chega, fica quietinho na tua, quando alguém falar alguma coisa, você responde. E aí, aos poucos, você vai falando o que você acha. Quando tiver que falar, quando não tiver, fica quieto, que é a melhor coisa. Eu ia assistir o ensaio da velha guarda, eu saía dali, meu Deus do céu. Minha mãe, você quer ser o quê na sua vida? Eu quero ser esses velhos aí, entendeu? Quero ser igual a eles. Quem não é influenciado por Dona Ivone Lara, por Leci Brandão, né? Então, eu acho que influencia sim. Eu falo por mim, me influenciou, me fez querer ser uma delas. Eu falei assim, eu quero ser assim, eu quero tocar samba assim. Eu quero chegar nesses lugares, quero sentar nessa roda aqui. É isso que eu quero fazer. E ver essas pessoas cantando coisas importantes, né? E não só coisas bonitas de amor, essas coisas, mas coisas importantes, né? O que a gente passa no dia a dia e protestando e falando sobre coisas através da música de um jeito tão bonito. Me inspirou. A troca com os artistas que vêm aqui é uma coisa, é sempre surpreendente e cada artista traz uma troca diferente. Eu acho que o que eles levam daqui, eles levam esperança, porque eles veem que pessoas tão jovens, de geração completamente diferente, ainda tá ali levando o samba de raiz para frente, dando continuidade e também repassando essa tradição. Eu acho que dá muita esperança a eles. Entendeu? Ter contato com o seu monarca, eu acho também que trouxe muito disso. Que ele foi um grande parceiro aqui da Escola de Música e foi um dos primeiros artistas que eu vi aqui também. Então, ele sempre, toda vez que ele tinha que dar um depoimento ou fazia alguma fala aqui para a Escola de Música, ele falava sobre isso, sobre a importância desse projeto, porque ele dá continuidade a uma coisa que é de raiz, que é lá de trás, que quase hoje em dia ninguém faz. E estar com esses mestres, né? Sempre, eu não entendia que era uma honra, eu não entendia o quanto valioso era isso, mas na minha cabeça era tudo muito uma brincadeira, tudo era muito ok, sabe? E só depois de velha que eu fui entender, tipo, caramba, tipo assim, que honra, né? Quando a Nilce chegava aqui para cantar na roda, pra gente era como se ela fosse uma Beyoncé, que para a atualidade, para as crianças hoje, são grandes ídolos. Para a gente, nossos ídolos eram esses caras, que a gente via ali na telinha do computador, com muito esforço dos professores, sempre fazendo um resgate. Para a gente, aqueles caras eram os caras que a gente queria ser quando a gente crescesse, entendeu? Ainda tem um problema que o samba,
quanto mais você for genuíno, mais grandioso ele é. Quanto mais calmo, quanto mais verdadeiro ele for, mais sucesso ele vai fazer. Não adianta ficar, não, porque aqui eu vou botar uma oitava acima, que aqui eu vou botar o relativo, vou voltar. Não inventa. O samba nasce. Eu sou uma mulher preta, periférica da Baixada, cria da Baixada Fluminense, que conseguiu sair do país, conseguiu para outros estados através da música, através da arte, e acreditando nisso, é isso que eu acredito. O samba, o choro, o violão me possibilitou coisas incríveis que, de repente, se eu tivesse seguido na química, não tivesse conseguido, né? Eu conheço 36 países do mundo. Uma viagem é sempre uma possibilidade da gente voltar melhor, né? Com mais conhecimento. Então, a arte hoje, para mim, ela é um todo de muitos sentimentos, sabe? E para mim, a arte me levou a lugares que eu nunca pensei em pisar. Então, eu acredito que a arte hoje, para mim, é a continuação de um sonho dos meus ancestrais. Me abraça, me beija, perdoa, vem me amar. Me abraça, me beija, eu voltei pra ficar. Ei, coisa bonita, hein, irmão? Ah, meu irmão, Eita. café. Sambas bons aí, né, cara, que tem Época aqui. boa. Épocas São os boas. nossos compositores, Fabinho do Terreiro, lá do Raiz, Ricardo Barrão, Ricardo Barrão, Cabral, galera. Bira Favela, Bira nosso Favela. professor, né, velho? É, nosso professor. nosso padrinho. Posso musical. dizer que foi ali onde tudo começou, né, velho? Verdade. Eu, particularmente, irmão, quando eu comecei, né, foi ali no rap, cantando rap nos improvisos da escola, né, ali nas escolas de Santa Luzia, no Síria Tebet. Eu não fui um aluno muito daqueles comportados, não, né? Transitei ali no Lafayette, no Leonina, né, no Raul, né, no Reni de Souza Lima, mas assim, foi cantando rap com alguns colegas lá, o Fox, né, um camarada assim, muito massa, e no Palmital ali, onde eu posso dizer que tudo começa por ali, né? Mas o meu grande professor mesmo foi o Bira Favela, cara, que foi o cara assim que através do Cleilson, né, o famoso Bolota, né, um dia a gente passeando lá, dando um rolezinho, ele falou, pô, cara, vamos lá, meu pai tá tocando. Eu falei, velho, mexa com isso não, eu gosto de rap, não gosto de samba não e tal. Aí cheguei lá, tô vendo ele tocando e esse instrumento aqui, né, cara, que particularmente, cara, Santa Luzia é um lugar maravilhoso. É um celeiro de né? bamba. Um celeiro de bambas de grandes músicos. Tom Nascimento. Tom Nascimento, nosso irmãozão, né? Nosso irmão Café também, um dos trovões, né, da Exatamente. nossa Gerais aí. Tem tanta gente boa ali, Tanta o gente Anderson boa. Augusto, Peterson Antônio de Jesus, Nego Percurso. Nego Percurso. Então assim, eu, cara, Santa Luzia, comecei a conhecer Santa Luzia bem, já um pouquinho assim, quando a gente tocava naquela época ali, que a gente ia na Arte social, Arte lembra? Social. Arte né? social. Aí de vez em quando tinha o pagode do Frimisa. Eita, com o Camilo lá. Naquela época a gente ainda não tinha acesso ao estudo, né? Eu já estudava com meu pai em casa, com o seu Pedro, que era um cavaquinista, assim, lá da Vila dos Marmiteiros também. Já estudava algumas teorias, tal, com o tio Valtinho também. Mas a gente não tinha esse acesso todo, como nós temos hoje, né? A faculdade e tal. E o Bira Favela foi o nosso professor de canto, né, Alvo? Lembra? Professor de canto, repertório assim, Repertório. fora do normal, Leitura, né? De leitura de palco. Leitura de palco, Ele sem ensinou isso pra entender ali gente. como é que era aquela Impostação coisa. de voz. Eu já toquei na rua com o Bira Favela, com os Saraivos, os irmãos Saraivos, a gente tocava. Irmão Saraiva. A gente Você tocava é bem, na rua. cara. Ô, meu irmão. Não caímos de paraquedas aí, não. Você é bem, né, rapaz? Eu participei recentemente de um trabalho muito lindo produzido pelo Paulão Sete Cordas, antes do Wilson Moreira falecer, lá no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, que o Wilson, que tem os pais mineiros, ele contou essa história dele, a trajetória dele, nos tempos de garoto. Né? Um disco bonito, trabalho bonito, que chama Tá Com Medo, Tabaréu. E eu, inclusive, interpretei essa canção, né? Olha só que bonita a infância,
Ser criança é ser amor, possuir muitos carinhos e a mamãe com mais forte calor se dedica com todo afeto pra mim um momento seleto. Olha que legal isso. Ser criança é sorrir, é a bênção com alegria, esperança de um mundo bonito, se estendendo até o infinito. Né? A música, acho que a música é isso aí, essa amplitude, esse universo. E é né? por isso, a o gente nosso tem os samba, pés né, no que a chão, gente- meu irmão. A gente tem esse entendimento, discernimento, graças a Deus, né? E aos nossos santos, devoção que está aí com a gente na caminhada firme, e a gente segue firme, com o pé no chão, com humildade. Isso aí, essa galera que está chegando agora precisa entender, Raul. A gente também vê cada uma, né, meu irmão? Meu pai foi me ensinar música, a primeira coisa que ele falou. Música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante ao som. Né? Eu acho que isso daí deveria vir no berço aí da garotada que está vindo agora, até para ter esse entendimento. Lá do Raiz, Ricardo Barrão e Fabinho Terreiro. É a trinca de ouro, né, das Gerais. Esse samba mexe comigo. Lembro lá do Quintal Divina Luz. Serginho Divina Luz. Deus o tenha. Deus o bom tenha. lugar. Sou prisioneiro nessa vida. Nem tão cedo vou me libertar. Preso em seu carinho, não me sinto sozinho. Detido em seu olhar, interno em celas de paixão. Me algemo nesta condição. Sob sua custódia, longe qualquer discórdia, nem vem me visitar. Oh, fui julgado, condenado, e a sentença foi morrer de amor em teus braços, aliviar meu cansaço, sonhar, cantar de alegria, não quero alforria, se me perdoar, nada vai nos separar, é você meu abrigo, eu quero estar bem contigo, te amar, te amar, te amar. Sou prisioneiro nessa vida. Ei, Samba tá lindo, bonito, hein? velho? O samba quando vem comove, o samba quando vem resolve, dissolve a tristeza que rola e dá logo um jeito. O samba sempre nos Meu nome é envolve. Oselina Dores dos Santos, sou mais conhecida como Dores, sou mineira, nasci aqui em BH e eu sou cantora, pesquisadora, sou autora do programa Cantando e Contando a História do Samba e sou mestra em educação pelo FMG-EFAI. O Cantando História do Samba ele começou como um projeto e ele foi idealizado, né, numa escola na Pedreira Prado Lopes, Escola Raimunda Soares. E eu lecionava, que na realidade a minha formação acadêmica é Ciências Contábeis, e eu lecionava matemática para meus estudantes.
Quando eu convidei os meus estudantes para assistir um show de samba, eles disseram que não conhecia de samba, e que samba era coisa de velho. E aí, estudantes, adolescentes, pediram que eu cantasse um samba, e eu cantei um samba do Cartola. Tive sim outro grande amor antes do teu, tive sim. Eu sei que quando eu terminei de cantar esse samba, eles disseram que era muito legal e que não conhecia. E nesse dia eu comecei a me perguntar onde que as crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos, né, tinham oportunidade de conhecer a nossa história. Então, o Cantando História de Samba, ele tem como objetivo preservar, divulgar a memória social e cultural de samba e, com isso, fortalecer a identidade do nosso povo negro e do nosso povo também não negro, né? Porque eu acredito que existe aí um desconhecimento muito grande da nossa história e da nossa cultura que provoca toda a questão do preconceito e racismo. E foi através do samba que eu consegui afirmar minha identidade. Uma das coisas que eu acho muito interessante, assim, na minha trajetória, por exemplo, né, eu fui uma pessoa que nasci já com cabelo alisado, eu costumo dizer isso, né? Eu não consegui, até mesmo pelas fotos, né? Nossa mãe sempre alisou nossos cabelos. E para mim, na minha cabeça, era aquele era o natural. Eu não tinha conhecimento do cabelo crespo. Então, uma das formas também da gente trabalhar a questão da história de samba é de dizer isso, né? Do nosso cabelo crespo. Então, também foi um processo enriquecedor na minha vida para esse processo da identidade. Então é isso, é trazer essas referências, trazer essas histórias que elas não foram contadas para que cada dia, né? E eu costumo dizer que também não é só na escola, né? Acho que isso é um processo do dia a dia para que a gente possa combater o preconceito e racismo. Vou vestir minha saia rodada, no cabelo uma flor, pé descalço rodopiando, é no samba de roda que eu vou. Trabalhando uma vez na escola, a Alessi Brandão, ela compôs um samba, que é um samba que fala da vida do Zé do Caroço, né? Ele era um líder comunitário. E o que ele queria? Ele queria que as pessoas da comunidade, né, tivessem ciência das políticas que estavam sendo discutidas, que elas pudessem ter mais consciência, né, das coisas. E Zé do Caroço, ele pegava o alto-falante dele e fazia isso na hora da novela. E por quê? Porque era no momento que ele sabia que as pessoas estavam em casa, que estavam reunidas. Mas muitas das pessoas, as famílias, não gostavam, porque ele atrapalhava a novela. E aí ela compôs esse samba, ela foi proibida de gravá-lo, que é um samba, né, de denúncia e de resistência, mas depois foi gravado e várias pessoas gravaram. Eu acho que assim, é um lindo samba, né, para dizer como que o samba conta a história, né? E esse conta a história do Zé do Caroço. No serviço de alto-falante do Morro do Pau da Bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, para dizer de uma vez para esse moço, carnaval não esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira, mas é o Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira, que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai nossa gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Lê, 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 lê,
lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Deixou minha cabeça sob a proteção dos orixás. É Xangô, é Yansan, é Ogum, é Iemanjá. Na terra descendente de Yorubá e dos homens de cor, mulheres com cheiro de fulô, toca macumba, tambor. A bênção eu peço do chão, então salve o meu pai, Okearô. A noite chegou, então jogue as oferendas no mar. E que você entenda que o axé, o poder do orixá acumulado nos terreiros, sabe nomes e caminhos. Saudações a todo mundo que vem de longe, de perto, principalmente quem vem de dentro. É assim que a gente começa o sarau, né? E tem muito tempo. Meu nome é Rogério Coelho, sou articulador do Coletivo Voz desde 2008. Eu sou Tamara Selva, faço parte do Coletivo Voz desde 2014, mas da equipe integral de produção e articulação desde 2021. 21, né? Desde 2021. Bom, o Coletivo Voz, sarau de periferia, nasce como uma expectativa de marcar um ponto de referência cultural na periferia, trazendo as pessoas que estão mais próximas. Eu sempre gostei de dizer que eu gosto muito mais de fazer sarau para quem não é poeta. E eu acho que essa coisa de entender o território como o lugar que não foi dedicado à poesia foi interessante nesse início, lá no bairro Independência, em 2008, no boteco do seu Zé Herculano, meu pai, que não cabia 50 pessoas dentro, no momento em que o bairro, como todo bairro de periferia que a gente conhece, tem poucas opções de produção cultural, né, de entender um lugar de exposição, de divulgação da cultura que é produzida ali. Né? Só queria fazer uma coisa que a gente sempre faz, que todo mundo já sabe de cor, que é... A luta! A voz! A voz! A luta! Eu acho também que tem essa coisa da poesia, né? A poesia, quando a gente fala na periferia sobre a poesia, as pessoas sempre... Não gosto de poesia, porque vai pensar nos clássicos, né? Vai pensar em Vinícius de Moraes, vai mais para esses caminhos dos clássicos, sem entender a poesia marginal e a estrutura que ela traz. E um outro lugar, sem entender que, por exemplo, o rap também é poesia, inclusive é ritmo e poesia, literalmente. Sem entender que tudo isso também é uma outra forma de se fazer poesia. Tantas palavras jogadas ao vento inutilmente. Um garoto autista. Você já olhou para um autista? Você já olhou para um autista? Quando eu encontro o Coletivo Voz, quando eu encontro a poesia periférica, quando eu encontro esse outro lugar, para mim o mundo nasce de novo, o mundo da escrita nasce de novo. E aí eu posso reencontrar caminhos e encontrar novas formas de fazer o que eu já queria fazer antes, só que agora com a possibilidade de fazer isso sem ser questionada em algum ponto. Se fosse para a gente falar assim, o que o Coletivo Voz tem de específico, né, em relação a outros saraus, né? Eu acho que a primeira coisa delas é uma das coisas que a gente sempre colocou como premissa básica. O sarau vai acontecer, independente de qualquer coisa. É contínuo, então isso precisa se manter para que as pessoas que muitas vezes não têm acesso estejam ligadas, né? Conectadas ali. Outra coisa que você fala é que no momento do sarau e que as pessoas estão falando delas, marcando a rua delas, falando do bairro, da mãe, da Dona Lúcia, essas coisas vão fazendo com que a gente entenda que é uma especificidade desses saraus, né, que são contemporâneos e que no Coletivo Voz foi muito forte e determinante assim, para a gente reconhecer a cidade de forma diferente, porque eu falo isso num outro lugar, que era assim, as pessoas falam o que é no Coletivo Voz, o que é o Coletivo Voz em relação à cidade? Eu disse assim, é uma transfiguração da cidade, é uma curva por fora, né? Esse sarau ele faz uma curva por fora nesse capital cultural dessas pessoas que foram
excluídas pela história da literatura. Tamara contando da história dela, de como que ela chega, e entre tantos outros que a gente pode ver no sarau, eu acho que é um pouco assim, né? Hoje a gente tem uma diversidade muito grande. Nossa, muito grande mesmo. Mas eu acho que isso que você traz também é uma coisa que faz a gente refletir muito sobre tantos e tantas escritoras e escritores, assim, tipo, Carolina Maria de Jesus é um ótimo exemplo disso, sabe, assim, uma mulher foda, escritora foda, sabe, que jamais seria reconhecida se alguém não tivesse dado um mínimo de crédito para um caderninho dela, sabe? Mas que também não se reconheceria, para além de não ser reconhecida, também não se reconheceria, porque o que nos dá a chance de buscar reconhecimento é primeiro se reconhecer. Se eu me reconheço nesse lugar, eu vou buscar o reconhecimento, eu vou dizer, não, eu sou, aqui ó, eu sou, a capacidade que eu tenho aqui ó, eu sou. É um movimento que eu acho que é majoritariamente jovem, mas que no Coletivo Voz, principalmente, eu vejo muita diversidade, né, de pessoas de várias idades, assim. Eu lembro dos primeiros saraus e um dos poetas mirins que ficou marcado, assim, muito, porque o Michael chegava, né, lá em 2008, Michael chegava junto com a Dona Escolástica, que eram de outro bairro, então eles vinham juntos. Dona Escolástica morava do lado da casa dele, convidou ele um dia para ir no sarau. Então, Dona Escolástica com seus 60, quase 70 anos, e o Michael com 9 anos de idade, iam os dois. Chegavam os dois, ela mais velha e ele novinho, sentavam os dois, abriam os dois um caderno, iam escrevendo poesias que iam recitar logo depois. Então, a Dona Escolástica, ela começou a ir no sarau e ela recitava alguns poemas já bem diferente, assim, com uma perspectiva bem de umas imagens, assim, sabe, do céu, do astral, da lua, do sol, uma coisa assim bem construída. O fato de a gente conseguir produzir de forma independente hoje, o que quer que seja, para além dos livros, conseguir editais, verbas, patrocínio, trocas, etc. Qualquer coisa que a gente consiga é sempre uma grande vitória, assim. Porque a periferia tem alcançado, sabe? A gente tem se feito visível, assim, de alguma forma. E poder quebrar com esse silenciamento todo que sempre aconteceu é muito importante, né? A produção que a gente tem conseguido realizar, ser efetiva de qualquer forma, em qualquer sentido, para a gente é dignificar mesmo as nossas vidas para além da nossa arte. O meu lugar é Morragudo, meu bem, onde nasci e me criei e que não tem para ninguém. Onde se acorda bem cedo, dá uma olhada para a serra, onde o meu Deus com a sua mão tem abençoado essa terra. Terra de gente trabalhadora, que pega o pé de ferro para servir a patroa. A minha terra tem palmeiras, também canto sabiá, é terra das laranjeiras e da machambombá. O meu lugar é Morragudo, meu bem, onde aprendi que ser feliz vai muito mais que além. Ser otimista também, ainda com as mazelas. É pôr em prática os conselhos do líder Mandela e se portar como tal, raízes ao natural, ensinando aos mais novos o que é essencial. É tanto orgulho que eu não posso deixar de falar. Baixada Fluminense, Morreba City, esse é o meu lugar. O meu nome é Dudu de Morragudo, eu tenho 43 anos, eu sou rapper, né? Eu gosto de dizer que eu sou rapper, mas eu faço uma série de outras coisas. Sou produtor cultural, né? Sou educador popular. Eu gosto de passear um pouco, de inventar história para poder produzir arte de alguma forma. Eu, em 99, eu tive a ideia de criar o Enraizados, uma organização de hip hop, porque alguns anos antes, quando eu tinha 14 anos de idade, eu conhecia a cultura hip hop e a cultura hip hop meio que mudou o rumo da minha vida. Eu tive algumas respostas que normalmente eu não conseguia ter em casa, né, com meus pais, eu não conseguia ter na escola, não tinha na rua com meus amigos, e o rap me deu essas respostas. E muitas delas eram ligadas à questão racial, né, tinha a ver com racismo, mas também tinha a ver com território, o que era ser um morador da Baixada Fluminense, o que era ser um morador de periferia, né, de um lugar que é historicamente massacrado por aqueles que deveriam cuidar daquele espaço.
Então, o hip hop que me deu esse entendimento disso tudo. E eu queria muito que outras pessoas conhecessem, outros jovens que tinham um perfil parecido com o meu, conhecessem isso. E aí eu tive a ideia de criar o Enraizados, mas eu não sabia muito bem o que era, né? Eu queria conhecer novas pessoas e falar disso, apresentar o hip hop. Nossa primeira sede, a gente chamava de Espaço Enraizados. A gente inaugurou em 2007, se eu não me engano, que era aqui muito próximo daqui de onde a gente está hoje. Em 2013, a gente teve que fechar a sede, porque a gente não tinha patrocínio, né? Então a gente se reinventou. Eu me chamo Dorgô, sou cria daqui de Morro Agudo, tenho 28 anos. Eu sou nascido e criado no Zumbi dos Palmares, é a comunidade que tem aqui no Zumbi. Minha família é de lá, metade é do Jardim Iguaçu, que é um outro bairro também daqui de Morro Agudo. E a minha relação com música começa um pouco através da minha família, porque meus tios, alguns deles tocam violão, tem uma tia que canta, tem um tio também que mora em outro estado que ele canta, só que todos eles sempre tiveram uma relação com a música que não era o número 1, a prioridade da vida deles, por conta da realidade que eles estavam inseridos. Eles sempre tinham que se preocupar com outras coisas além da música. A música ficava como um hobby ou no tempo vago. E aí eu tive essa relação com a música também, até conhecer o Enraizado. Teve um dia que eu fui e cada fala ali mexeu comigo. E aí eu virei pro Dudu de Morro Agudo e falei, cara, quero ser DJ, porque eu descobri que era minha paixão quando eu comecei a dar atenção pro hip hop. E aí foi nesse processo de conhecer o hip hop, saber que DJ era o que eu mais amava, assim, da cultura, e é o pilar da cultura hip hop. Eu me sentia tipo, caraca, eu não sou muito bom cantando, eu achava na época, e falava, então vou fazer o que eu não preciso falar, não preciso meter a cara, eu posso tocar e não falar com ninguém, falo só pelas músicas, que sempre amei me comunicar através de música. Sou previsível com minha marca social, onde a pele grita mais que meu diploma de doutor. A referência não se apaga como a vela vinda. Eu me chamo Elisete. Os meus pais gostavam muito da cantora Elisete Cardoso e me colocaram esse nome. Mas meu nome artístico é Elisa Castro. Eu tenho 43 anos. Eu sou moradora de Morro Agudo. Eu costumo chamar de Morreba City, que é só para os íntimos. Eu sou uma mulher preta, retinta, do cabelo crespo. Eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei e estou me tornando. Eu sou MC, sou rapper. E eu faço parte dessa cultura desde os finais dos anos 90, desde 99, por aí. Só comecei a escrever minhas escritas, meus poemas autorais em 2004. Eu conheço o Enraizados na pessoa do Dudu de Morro Agudo em 2000, se não me falha a memória. Então aí o Dudu fez esse resgate de procurar pessoas que faziam parte da cultura hip hop em Morro Agudo. E aí a gente conheceu o Caldo Fator Baixada. Na verdade a gente já conhecia, só não conhecia o Dudu, o Léo da 13, que mora aqui na Cerâmica, e a gente acabou fazendo o documentário chamado Mães do Hip Hop. Então assim, o Instituto Enraizados a gente começou com a ideia louca do Dudu, escrevendo cartas para algumas pessoas que também faziam parte da cultura, mas de outros estados. A gente não tinha uma sede, a gente se encontrava na Praça de Morro Agudo. E a gente pensou nessa ideia de quilombo mesmo. A gente voltou para a rua primeiro, começou a ocupar de novo os espaços públicos em Morro Agudo, ocupamos alguns bares, né? E aí depois a gente foi para os Estados Unidos, a gente ganhou um campeonato mundial de hip hop, ganhamos muita visibilidade no Rio de Janeiro, e o prefeito daqui na época chamou a gente para conversar e perguntou se a gente estava feliz, o que a gente queria, o que a gente precisava. E aí eu falei que precisava de uma sede por conta de uma série de questões, e que se a gente não tivesse uma sede, a gente não teria outro campeão mundial de hip hop na cidade. Por isso que alguns ritmos insistem na caminhada, tentando mostrar ao mundo tudo de quem veio do nada. Estava pensando muito nessa ideia do que seria esse espaço, né? Então, perguntando para algumas pessoas o que eram Enraizados para elas, inclusive o Átomo, que é esposo da Lisa Castro, falou, cara, para mim Enraizados é um quilombo, é um lugar de acolhimento,
é um lugar que reúne as pessoas que de alguma forma são perseguidas nesse modelo de sociedade que a gente vive hoje, elas encontram acolhimento no Enraizadas. E a gente então veio para cá já nessa perspectiva de tratar como um quilombo urbano, um lugar para acolher pessoas, para formar pessoas, formar lideranças e tal, e pensar a arte como um propulsor de novas ideias para a gente ter uma sociedade melhor, né? Então assim, a gente ensaia aqui dentro um modelo de sociedade que a gente quer ver do lado de fora, né? Então esse espaço aqui nasce nessa perspectiva. A gente está 5 anos aqui, então desde que a gente entrou aqui, a gente consegue ver, né, a evolução que a gente teve estrutural, mas também a quantidade de pessoas que a gente conseguiu trazer para cá, para dentro, e de alguma forma a gente consegue provocar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor, né? Tipo assim, a potência delas aparece. Então tem muitos meninos e meninas super novos aqui que se descobrem artistas aqui dentro do Enraizados, e a gente só dá meio que uma plataforma para eles se desenvolverem, entende? Nos deixaram favela como cortesia, mas como um hino de guerra nós partimos para o ataque. Rufem os tambores, toquem os atabaques. Todo o poder ao meu povo preto. Ancestrais, vocês merecem todo o meu respeito. O tempo passa, é tic-tac, tac-tic. A sinhazinha não gostou e acabou dando chilique. Como pode a descendência afrontar dessa maneira? O quilombo se rebelou e não tá mais de bobeira. Dona Benta, tome cuidado, senão tu vai pra fogueira. Enquanto a mãe de leite relaxa na banheira. Um dos lugares que a arte me levou foi a escrita, principalmente, assim, né? Como eu te disse, eu comecei como DJ, mas eu era DJ porque eu não queria me comunicar com o público. E eu gostava de escrever. Eu sempre gostei de escrever. A arte, para mim, sempre teve uma ligação com a escrita, com a literatura. Quando eu conheço o Sarau Poetas Compulsivos, que é o sarau que existe aqui no Enraizados há anos, e aí eu sinto a segurança de apresentar meus escritos para essa galera. Através do Sarau Poetas Compulsivos, quando eu começo a recitar para minha galera, para minha família, vou perdendo esse medo de falar, eu parto daí, do cara que ficava todo vermelho, tímido, recitando na frente dos amigos, para um cara que entra dentro do vagão lotado e faz intervenção artística. Essa minha relação com a arte é estranho falar, porque na minha família não tem artista, assim, não tem... Agora tem, né? Meus filhos agora eles enveredaram pelo caminho da arte, porque para mim a arte tem que ser algo orgânico, né? Assim, quando eu falo de arte, eu não falo da arte comercial, eu não falo do mercado, né? Da música. Eu falo da arte como algo orgânico. Então, o meu envolvimento com a arte foi nessa ideia de me entender. A arte meio que me... O hip hop, na verdade, o rap, ele entrou como uma espécie de professor. Então, quando o pessoal fala, você é da música, Dudu, eu falo, cara, eu sou da escrita, eu sou da crônica. Então, eu aprendi a escrever rimando por causa do rap. Então, o rap meio que informou tudo aquilo que eu queria produzir. Mas eu, durante muito tempo, eu não entendia de música. Eu não sabia tocar nada, não me ligava muito na questão musical. Sempre me ligava na questão da escrita, e também não era aquela escrita poética, né? Eu acho que tem alguns amigos meus que são muito mais poéticos, assim. Então, eu sou um narrador. Eu gosto de narrar o cotidiano, eu observo muito. Eu aprendi tudo isso com rap. Então, por exemplo, eu sempre ouvi as pessoas falarem, produzir narrativas muito ruins da Baixada Fluminense de uma forma geral, mas especificamente da cidade de Nova Iguaçu, onde a gente está, e do bairro Morro Agudo. Então, pessoas que nunca pisaram em Morro Agudo produziam falavam coisas horríveis daqui. E falei, cara, o que a gente tem para produzir outras narrativas que são contrárias a essas? E a gente está no nosso lugar de fala, a gente vive aqui. Então, comecei a reunir algumas pessoas e falar, vamos fazer uma música falando de Morro Agudo? E a gente ia produzindo. A forma que a gente tinha de fazer era essa, porque eu via como é que o Racionais transformou o Capão Redondo num lugar que era extremamente violentado. A mídia do Brasil inteiro só olhava para o Capão Redondo como um problema, como um lugar violento. E é o lugar onde nasceu Racionais MCs. Esse espaço aqui eu participei de toda a construção dele. Desde o dia que a gente descobriu que tinha o fundo,
que era tanto mato que a gente nem sabia que tinha lá atrás. Então, tipo, a gente descobriu que o espaço era desse tamanho e até o agora, que a gente está aqui pronto para produzir uma atividade logo mais, que é o Sarau Poetas Compulsivos. E fazer tudo que a gente faz aqui hoje é, para mim, assim, é muito bom ver isso aqui cada vez crescendo mais. A minha relação com o Enraizado é essa e acho que isso também conta quem eu sou, sabe? Porque a partir dessa tomada de decisão de viver de arte, de fazer arte, foi o momento que eu acho que nasceu o Dorgô, que é quem está falando com vocês aqui agora. Hoje é noite de festa, a lua no céu já brilhou. Hoje é noite de festa, a lua no céu já brilhou. Saravá, povo do cativeiro, saravá, povo do cativeiro. Saravá, o santo, saravá, nosso Senhor. Saravá pro povo bom, saravá, nosso Senhor. Saravá pro chão que eu piso, saravá, nosso Senhor. Saravá para a fogueira, saravá, nosso Senhor. Sou Juliana Clabundi. Minha trajetória, minha vida, o ar que eu respiro vem de encontro a tecer movimentos que busquem as pessoas a se encontrarem uma com as outras, encontrar consigo mesmo, se encontrar com as suas histórias. E a cultura popular brasileira, suas expressões, seus modos de ser, de viver que ela traz, né, permeiam essas construções que desde o início me provocaram como algo que tinha ligação com uma missão de vida. Então a minha história ela se confunde até um pouco com a história do Zabelê, que hoje é uma associação, né, vai além de uma comunidade jongueira, uma associação composta por pessoas da comunidade, adultos, jovens, que se entendem detentores das culturas, né, que a gente tem aqui, que além do jongo a gente tem a referência nordestina muito forte, né, como o maracatu, por exemplo, e promove ações para a vida, né? Então a gente na associação tem a formação das crianças, o pensar as mulheres, o empreendedorismo, os jovens no mundo do trabalho, mas tudo a partir desse ponto de referência, né? Que é o que a cultura da engoma, a cultura do jongo, a cultura do tambor traz para a gente na vida. Então é isso, tecendo esses encontros que acontecem em volta do tambor, dando a mão um para o outro, para transformar mesmo, transformar as nossas vidas e manter algo que vem lá da nossa história passada, viva até hoje, mas não de uma forma obsoleta ou parada no tempo, né? Mas que a gente consiga entender que lá os jongueiros velhos, por exemplo, ou a nossa grande referência que aqui, que faz a gente nascer, né, o jongo Zabelê, como, por exemplo, a avó Maria Liberata, né, que vem de Minas, chega em Cubatão, é a primeira parteira da cidade, faz quase que uma cidade inteira nascer, né? Por que é importante saber de tudo que eles passaram para a gente estar aqui hoje, né, como somos e como estamos? Tem um lugar aqui na cidade que chama Largo do Sapo, que é onde foi a primeira prefeitura da cidade, né? Por um período houve até registros que lá havia uma roda com tambores e que no meio era um casal que dançava. Então, assim, o texto falava, né? Ali tinha jongo. Mas, infelizmente, teve um momento aí, apagaram essas histórias, os documentos sumiram, né? Então, a gente só tem mesmo a história oral, né? E aí a gente foi tendo contato mesmo com pessoas que falavam, olha, eu sou bisneto, olha, eu sou tataraneto da vó Bia, entendeu? E aí a gente foi tentar entender, né, essa história dela. Hoje a gente sabe que depois ela virou enfermeira, né, do primeiro hospital, sabe? Mas é tudo isso através da transmissão oral, né, dessas memórias aí que ficaram. E o jongo, ele vem então nessa missão maior, né? Eu costumo dizer que o jongo Zabelê nasceu antes da gente saber que ele ia existir, porque a Vó Maria Liberata veio, né, para Cubatão, e aí aconteceu um lapso temporal onde jovens não quiseram manter essa história aí antiga e, de repente, conversando com a comunidade, buscando entender a história da comunidade, a gente se encontra com netos, bisnetos, a família toda dela. Então, nesse momento que a gente foi entendendo quem era a vó Bia, né, que existia uma missão, que a história dela estava nos descendentes dela,
o jongo ainda vivia na memória, documentos tinham sido queimados até no arquivo aqui da cidade, né? E a gente começa a buscar como é que a gente vai recuperar, né, esse fazer. A gente teve um encontro muito importante, assim, que foram com jongueiros velhos da comunidade do Tamandaré, que fica aqui no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. E parece até assim, né, coisas enviadas, assim, né? Através dessa conexão, eles nos pegam quase que no colo, sabe? E falam assim, vamos lá, vamos fazer isso, reviver aqui mesmo na cidade, e vão construindo isso com a gente, né? Então, a gente deve muito a essa acolhida, né? Mestre André, Dona Tó, Dona Mazé, que são aqueles que trazem mesmo na história do cativeiro até, né? O que é o jongo, e que faz a gente entender que o jongo realmente está onde o jongueiro está. Que isso é uma máxima para a gente, né? Quem é jongueiro tem isso como, como lema, né? A gente não pode estar apegado ao território físico, porque as lutas foram muito grandes, né? As necessidades de sair daqui para ir para lá, para fugir, para fazer quilombo, né? Enfim, fazem o jongo estar onde está essa semente, né? Esse detentor que leva o jongo com ele, né? E então o Cubatão acaba sendo também validado como um território jongueiro, né? A partir desse momento que a gente fala, peraí, sim, existia uma raiz aqui através da Vó Bia. A partir do momento que esses mestres, né, mais antigos mesmo do estado falam, olha, realmente essa luta existe, vamos validar, né? E aí dali para frente a gente então é incluído, né, dentro da rede de jongo do estado de São Paulo, o qual a gente se encontra anualmente, né, conversa para manter esse patrimônio vivo, mas acho que é importantíssimo reverenciá-los, né? Porque é isso, se a gente não tivesse tido primeiro, né, essa conexão ancestral, né, com uma pessoa que deu a vida dela para a cidade nascer, encontrar seus descendentes e aí encontrar, né, os jongueiros da atualidade, talvez essa missão aí tivesse tido mais dificuldades para se enraizar aqui na cidade, né? E hoje a gente vai contando a história, né, de ontem e de hoje, fazendo essa construção, né, através dos pontos do jongo, que a gente chama, né, as músicas chamam-se pontos, a gente conta essa história, né, dos que vieram antes, dos nossos ancestrais, do que a gente quer hoje, de que a gente é hoje. Então eu fui me moldando, né, através desses contatos, dessas ações. Digo hoje, acho que como uma liderança, ou talvez até mesmo uma ativista, né, alguém que provoca esse sentido de manter a cultura viva na nossa história e no nosso fazer. Oh, peço licença aos velhos jongueiros de lá, sob o manto de manhã, trago as conchinhas do mar. Oh, peço licença aos velhos jongueiros de lá, sob o manto de manhã, trago as conchinhas do mar. Cachoeira!